Nessa edição do WW, vamos falar também sobre o avanço do conflito no Oriente Médio, dos possíveis efeitos da guerra no mercado de petróleo e do possível adiamento da lei antidesmatamento na Europa. Quem está conosco hoje aqui é o cientista político Creomar de Souza, CEO da consultoria de análise política Dharma. Boa noite, Creomar. Boa noite, Caio. Prazer estar contigo, com a Thaís e o Daniel aqui. Prazer é todo nosso, Thaís Herédia aqui comigo e o Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, conosco também. Vamos lá, vamos ver esse movimento aí nessa reta final das eleições municipais, o grande apelo pelo chamado voto útil. É uma estratégia que, por vezes, busca desidratar os adversários do mesmo campo político. A reportagem é de Saulo Tiossi. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, hoje filiado ao PT, usou as redes sociais para pedir o voto útil no prefeito do Rio e candidato à reeleição Eduardo Paes, do PSD. A campanha ganhou força entre os apoiadores de Paes, com 53% das intenções de voto, segundo a Quest, após o crescimento nas pesquisas do candidato bolsonarista do PL, Alexandre Ramagem, que chegou a 20%, aumentando assim a chance de um segundo turno na cidade. O apelo, no entanto, abriu uma crise entre antigos aliados de partido. Tarcísio Mota, do PSOL e terceiro colocado nas pesquisas, criticou a estratégia e disse que Marcelo Freixo está manchando a história dele. Não deixe que o medo guie seu voto no próximo domingo. Em São Paulo, Tabata Amaral, do PSB, chamou de desespero o pedido de voto útil da campanha de Guilherme Boulos. O manifesto, assinado por artistas, ex-atletas e intelectuais, afirma que a frente ampla que impediu Bolsonaro de permanecer no poder precisa se levantar novamente para evitar que este segundo turno de consagração do bolsonarismo aconteça. Boulos aparece na pesquisa Quest em triplo empate técnico. Com o segundo turno em risco, o candidato do PSOL mira os votos de Tabata Amaral, com quem divide o eleitorado da esquerda e do campo progressista. Em quarto lugar, Tabata rompeu nesta semana pela primeira vez a barreira dos 2 dígitos, com 11% das intenções de voto. A campanha acirrada também faz a direita brigar entre si. Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, já falou na propaganda eleitoral que é o único candidato capaz de vencer em todos os cenários do segundo turno e que votar em Marçal é permitir a Boulos uma vitória em São Paulo. Seu maior cabo eleitoral, o governador Tarcísio de Freitas, falou no encontro com empresários nessa semana que Nunes é o voto seguro para evitar a entrada de um grupo antagônico no comando do município. A estratégia não é nova. Em 2018, falava-se em voto útil dos dois lados, tanto entre os antipetistas, concentrando votos em Bolsonaro em vez do então tucano Alckmin, quanto Haddad, tentando os votos de Ciro Gomes. Em 2022, apoiadores de Lula fizeram pressão para que eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet apoiassem o petista contra a reeleição do então presidente Bolsonaro. Ciro reagiu. Chegou a dizer na época que havia um fascismo de esquerda liderado pelo PT, que tentava aniquilar qualquer alternativa. Creomar, acima de tudo, essa campanha pelo voto útil, especialmente a de São Paulo, mas em muitas capitais e no país também, não está mostrando uma dificuldade, uma fragilidade política das duas maiores lideranças políticas do país, o Lula e o Bolsonaro, que não conseguem transferir o seu apoio e os seus votos para os seus candidatos? Caio, boa noite de novo. Eu creio que tem essa camada que é muito interessante, né? Porque em algum sentido nós vimos aí na preparação das municipais, Lula e Bolsonaro, cada um a seu modo, construindo estratégias que os colocavam como capazes de puxar votos e decidir quadros eleitorais. E em São Paulo, para ter um quadro específico, fica muito claro que o surgimento de um outsider como Marçal embola um pouco esse jogo. E o surgimento de outro lado, de uma candidata que é a Tabata Amaral, que quis fugir da polarização e tentar discutir o que era a cidade de fato, ao mesmo tempo que ela tentava desconstruir esse fenômeno novo, traz algumas fragilidades. Uma segunda camada que eu acho que é importante também e que faz com que nós e aqueles que nos assistem precisem refletir um pouco é o quanto que, em algum sentido, alguns desses candidatos que agora clamam por voto útil também fracassaram em discutir aquilo que era o elemento mais importante da eleição municipal, que é a própria cidade, né? Então não dá para, na véspera da eleição, transferir o ônus daquilo que é, em algum sentido, incompetência do candidato para o eleitor. E isso está se tornando, em algum sentido, recorrente dentro da democracia brasileira, que mostra também uma própria degradação da qualidade do debate público como um todo.
Agora, Cleomar, você acha que funciona? Caio, eu acho que tende a funcionar dependendo do caso, né? Por exemplo, você tem aí situações em que, vamos dizer, a gente tenha uma união, né, de mau humor do eleitorado em relação a um candidato específico, um determinado receio de que o horizonte mude em um eventual segundo turno, isso pode levantar algum tipo de possibilidade. Mas é importante a gente pensar também, e eu acho que essa é uma configuração histórica que a gente tem visto em termos das últimas campanhas, tanto em 18 quanto em 22 e agora em 24, é que o eleitorado não está muito disposto, ainda mais nesse ambiente de polarização, em dar cheques em branco. Então, algumas vezes há um interesse, uma vontade de forçar um maior escrutínio ou um maior embate entre aqueles que estão tentando assumir uma posição. Ô Daniel, de alguma maneira o Palácio tem uma percepção dessa dificuldade do Boulos aqui em São Paulo, que foi a grande campanha escolhida pelo presidente Lula, né, como essencial, e é de fato uma eleição essencial para 2026. Onde que está dando errado, onde que deu errado? Até agora, claro, né? Na visão do governo, do Palácio do Planalto e de uma boa parte do PT, Boulos é associado, justo ou injustamente, a um radicalismo muito forte pelo seu passado, muito ligado a movimentos sociais, invasão, e existe essa impressão de que poucas coisas fariam esse núcleo do eleitorado paulistano, que não é mais extremista, de esquerda, faria o eleitorado paulistano relaxar um pouco nessa imagem. Então, de pouco adiantaria uma presença mais forte do Lula na campanha de Boulos. Um ponto ali que me parece bastante nítido é que Lula, ao manter um certo distanciamento estratégico da campanha de Boulos, ele evita ser responsabilizado por uma derrota, porque, em última instância, quem não comparece não pode ser responsabilizado no mundo político. A mesma coisa que Bolsonaro com Nunes. Olha, se ele não participa diretamente da campanha, ele não pode ser responsabilizado por nada também. Então, me parece que Lula fica de uma forma ali que é ótimo se Boulos passar para o segundo turno e se ganhar a eleição. Grande vitória da esquerda, mas se der errado, a responsabilidade não cai na conta do presidente. Só tem um outro caso que a gente acabou não mencionando, Caio, mas que eu acho interessantíssimo, que é o caso de Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte a gente tem dois candidatos de direita, sendo um ultra-bolsonarista, que é Bruno Engler, do PL, que despontou. Outro é Mauro Tramonte, deputado estadual, que também é um deputado de direita. E ali a esquerda está em quarto e quinto. E está havendo uma grande crise ali na esquerda, entre essa esquerda, o próprio PT, de ter que desviar o voto útil ali para o prefeito atual, o Fuad Noman, que é do Centrão, é do PSD, porque só ele ali poderia ser digerido pela esquerda como um candidato no segundo turno. Bem curioso esse caso de BH. Sim, em diversas cidades tem uma situação semelhante, tanto da dificuldade das duas lideranças transferirem os votos, estou falando de Lula e de Bolsonaro, quanto das bolhas, né, vamos dizer assim, não conseguindo se entender numa candidatura preferida. Mas, Daniel, a gente é muito amigo, se conhece há 20 anos, eu tenho uma divergência contigo, porque eu acredito que, por mais que Lula tente se desvencilhar, pelo menos no primeiro turno da candidatura Boulos, uma derrota do Boulos será, sim, uma derrota do Lula, mais do que uma eventual derrota do Ricardo Nunes, será uma derrota do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é o Ricardo Nunes não é o candidato do coração do Bolsonaro, mas o Boulos é o candidato do coração do Lula. Mas eu queria ouvir o Cleomar sobre isso antes de passar para a Thaís aqui, que vai falar também. Opa, então, eu creio aí, Caio, que a gente tem uma questão que é bem interessante, né? Como o Bolsonaro se retratou e como o Lula se retratou para essa eleição municipal. Basicamente, a gente tem que o presidente da República combinou com forças do Centrão ou candidatos sem carisma, como é o caso do atual prefeito de São Paulo, que a imagem dele daria resultados, né? É o caso da escolha de Nunes em São Paulo e de Ramagem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o envolvimento mais direto de Bolsonaro tem dado aí algum gás à Ramagem e gerado esses elementos que foram mostrados na reportagem prévia. No caso de São Paulo,
Nunes parece não ter encaixado esse diálogo, e aí você tem que Tarcísio entra em campo e o Bolsonaro está ali no compasso de espera. A relação com o Marçal é algo que a gente teria que abrir um outro flanco de análise para entender como esse fenômeno vai ser digerido pelo bolsonarismo. Porque a gente tem figuras importantes da direita que estão aderindo ao Marçal, inclusive gente do PL. E isso está bagunçando muito o jogo e está forçando para o ex-presidente uma espécie de recuo estratégico na cidade mais importante do país. Em relação ao Lula, eu creio que o próprio movimento de pensar mais em agendas internacionais vem muito nessa tentativa de escape de eventuais derrotas, porque o resultado das municipais como um todo não deve ser satisfatório para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda como um todo na atual conjuntura. Exatamente. Ô Thaís, agora o Boulos ele se esforçou bastante durante a campanha para se aproximar do mercado. Ele conseguiu pelo menos uma aproximação? Ele conseguiu sim uma aproximação, não exatamente do mercado financeiro, mas com grandes executivos sim houve uma aproximação. Houve até uma surpresa da moderação dele, da tentativa do diálogo, mas a resistência é muito maior, né? É maior pelo histórico dele, pela forma como ele pensa a economia. E a minha percepção, Caio, é que o fato do Partido dos Trabalhadores não ter conseguido mais emplacar nenhum candidato à prefeitura viável depois de Haddad, né? 2020, o Gilmar Tato ficou, sei lá, nem sei qual foi a posição dele, mas foi inexpressiva, né? Completamente inexpressiva. Lembrando que o Lula ganha em São Paulo. Perde no Estado, mas ganha em São Paulo na eleição de 2022. Então, sempre ficou um receio ou ali uma tentativa de acompanhar para saber se o PT voltaria. A gente sabe da resistência do mercado financeiro com o Partido dos Trabalhadores, mais até do que com o presidente Lula. Então, a minha percepção é de que o Boulos tentou sim fazer essa aproximação e ele não conseguiu por causa do histórico dele e porque quem o mercado recebeu de portas abertas, inclusive fazendo contribuições e apoio público, foi a Tabata Amaral. Então, até nisso, houve uma divisão aí, né? E eu também não percebo o mercado vendo o voto útil dividido, né? Acho que tem uma coisa de convicção, assim como foi com a Simone Tebet, em 2022, quando o mercado financeiro, boa parte do mercado apoiou e gostou da candidatura dela, né? Dessa vez está mais para a Tabata do que para a Boulos. A Tabata, então, ela lidera, vamos dizer assim, as preferências do mercado nessa eleição aqui. A gente já falou daqui que há uma turma jovem, né, dessa coisa da Faria Lima e tal, que comprou o discurso do Marçal. Tem gente também da velha geração, aqueles que... e aí não só mercado financeiro, mas também de grandes empresários, né, que se mantiveram fiel, por exemplo, ao estilo de Bolsonaro e são fiéis até hoje a ele. Então, óbvio que você tem essa turma que está mais ligada a esse radicalismo. Então, são jovens e uma turma das antigas mais radical. Mas ali, entre aqueles grandes gestores, como a gente fala, o PIB brasileiro, sim, que são aqueles executivos de empresas que são respeitados no Brasil e no mundo inteiro, tem uma preferência discreta, mas declarada pela Tabata e uma resistência muito grande à esquerda. Caio, só queria colocar um ponto que eu acho que não pode deixar de faltar, que é o seguinte: por que o voto útil fere tanto quem é vítima dessa campanha, vamos dizer assim? Os candidatos que acabam sendo vítimas da campanha pelo voto útil. Porque é um pouco contraintuitivo, mas os candidatos não se apresentam para um pleito necessariamente almejando uma vitória. Cada candidatura tem um objetivo. A candidatura pode ser feita e apresentada para ganhar uma eleição de fato, mas ela pode cumprir outros objetivos. O objetivo pode ser olhar para uma eleição majoritária, legislativa, daqui a 2 anos. Pode ser consolidar um espaço dentro de um espectro político, por exemplo, Tabata Amaral agora, querendo mostrar o seguinte, mais ou menos: olha, eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista, eu quero correr pela terceira via. Ou eu posso estar de olho na consolidação do meu nome para sair como candidato a senador daqui a 2 anos. Isso tudo está em jogo. E quando você mina uma candidatura que definitivamente está fora do segundo turno, que tem ali 5%, 10%, mas você
entra numa campanha para tirar votos desse candidato, você pode esvaziar esse objetivo que às vezes não é tão nítido para os olhos do eleitor comum, mas que está muito presente nessas candidaturas todas. Bom, vou deixar, em vez de eu responder, para o cientista político Creomar responder a sua questão. Eu, tradicionalmente, eu sou contra voto útil. Eu acho, por exemplo, vamos supor, pega uma candidatura, um eleitorado como São Paulo, que tem 9,3 milhões de eleitores. Uma candidatura minada por uma campanha de voto útil, mesmo na articulação de propostas e de ideias e de apoios para o segundo turno, ela parte mais frágil. Sem falar que, na minha percepção, ela tem nuances autoritárias, de dizer só eu posso avançar para o segundo turno e essa candidatura, que é do meu grupo, mesmo grupo político que eu, não deve avançar. Mas eu vou jogar para o Creomar, até para ele arrematar esse bloco. Caio, eu vou responder essa sua provocação muito positiva com um exercício que você faz vez por outra aqui no ar. Vamos pegar o conceito e dar um novo significado. Eu creio que é importante para aqueles que nos assistem entenderem, faltando 4 dias para a eleição, que voto útil é voto refletido. Voto útil é voto bem escolhido e voto útil é voto dado com convicção. A partir disso, o eleitor tem a centralidade do processo. E os atores políticos, seus próprios interesses, que são legítimos, alguns deles colocados muito bem pelo Daniel, outros que escapam do tempo que a gente tem aqui para fazer essa reflexão. O ponto importante é como o eleitor vai conseguir refletir sobre os interesses dele. A cidade é o espaço privilegiado da cidadania. A cidade é onde nasce a cidadania, a cidade é onde nasce a política. E esse me parece que é o grande ponto aqui. No mais, os interesses dos políticos, as suas capacidades de serem efetivos ou não em conquistar corações e mentes dos eleitores, é um exercício que eles vão ter que praticar, resolvendo agora no primeiro turno, resolvendo depois no segundo turno, aqueles que conseguirem, e aqueles que ficarem pelo caminho vão ter que redesenhar suas estratégias. Bom, tá joia, Creomar. Só para arrematar, o meu ponto é que voto útil faz parte do jogo. Agora, vendê-lo como uma obrigação quase que moral, como as campanhas tentam vender, dos dois lados, a esquerda e a direita, aí eu já acho que ultrapassa um pouco. Eu aqui quero só botar um pouco de doce nessa colher, porque acho que o Creomar traz um ponto bacana aqui para o debate, que é a questão da convicção, né? O voto convicto naquele candidato que você se identifica é um exercício cidadão fundamental para a segurança da democracia, né? Mesmo que a gente não goste dele, essa convicção, especialmente no primeiro turno, estou um pouco com você, Caio, eu acho que o voto útil cabe num segundo turno, cabe, mas no primeiro turno a gente tem que escolher aquele candidato, quer dizer, se tem muitos candidatos, né, que talvez seja uma deficiência do sistema brasileiro, mas a gente tem que batalhar para ficar ligado na nossa convicção. Estou com você nesse ponto. Bom, vamos lá. Obrigado, Thaís. Creomar de Souza, cientista político, CEO da consultoria de análise política da Arma. Creomar, voto sempre. Muito obrigado, meu caro. Valeu, Caio. Obrigado. Foi um prazer. Os demais ficam aqui comigo, porque daqui a pouco vamos falar sobre a troca de ameaças, marcando a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Oriente Médio. Até já.